Shabbat Shalom a todos e a todos que nos assistem pela TV Sião. E é um privilégio poder compartilhar a palavra com os irmãos. E ao compartilhar essa palavra com os irmãos nesta manhã, nós vemos que esta paraxá que me coube nesta manhã, ela tem características muito especiais. E características tão especiais que nós vemos na visão que nós temos dos fatos da vida. Ela faz uma mudança muito radical de como é que nós vamos viver essa vida. E se nós temos uma visão inadequada dos fatos e distorcida dos fatos, evidentemente nós vamos sofrer sem necessidade nenhuma desse sofrimento. O Eterno já tendo providenciado tudo, e mesmo assim, se a nossa visão é inadequada, nós temos muitas dificuldades a sofrer em nossas vidas. Então, por esse motivo é que nós, quando estávamos vendo essa mensagem, que mensagem poderíamos tirar dessa porção? São várias e várias mensagens, mas nós tivemos que separar uma apenas, para que a gente pudesse meditar nessa manhã. Será que eu preciso de ver para crer ou crer para ver? Qual tem sido a postura de cada um de nós? Nós vemos que a visão, ela é uma das 5 maneiras que nós vamos vendo clássicas de contato com o mundo. Que olhos, ouvidos, boca, olfato, tato, as mãos, além da visão. E, na verdade, o olho é uma janela da alma, das mais importantes, janela ou porta da alma, é onde entra, nós colocamos coisas para dentro de nós, de uma importância fundamental que faz diferença muito grande em nossas vidas. E, segundo os rabinos, nós ainda temos os pés, o sexo e o coração como locais onde eu tenho possibilidade de pecar. E aí, no final da nossa ministração, nós vamos colocar que a lembrança do Talit, ele vai tentar nos lembrar dessas 8 áreas da vida. Então, Yeshua faz uma lembrança para nós, que a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Quantas pessoas, exatamente por ter uma visão inadequada da vida, uma visão inadequada dos problemas que ele está vivenciando, uma visão inadequada de como é que ele está se portando diante das dificuldades, ele tem sofrido ataques dos mais diversos, abrindo brechas para o inimigo, para que ele possa ser derrotado em sua vida. E por falta de visão é que o povo perece. Nós vemos, então, diante disso, que o órgão dos sentidos que possibilita a maior quantidade de inserção, input, em nosso cérebro. Então, a visão é quem faz entrar dentro de nós. Nós vemos que, através dos olhos, quando Sansão, ele vê uma mulher bonita, e através daquela visão que ele vê a mulher bonita e vai através daquela visão, atrás do desejo do seu coração, ele tem uma série de dificuldades e derrotas em sua vida. E a mulher Eva viu que a árvore era boa para comer. Através dos olhos também, ela tem algo tão inadequado dentro da história da humanidade. Então, nós, pela visão, nós podemos modificar positivamente a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções,
ou modificar negativamente. Há pessoas que a gente chega perto delas, elas dizem, ó dia, ó céus, ó azar, e exatamente como aquela hiena do desenho, né? Nós vemos as pessoas estão reclamando, e essas pessoas não dá vontade de ficar perto dessas pessoas. É uma tristeza a gente estar perto de alguém que só lamenta, tem dificuldades. As pessoas que têm visão positiva da vida, que querem sempre ter uma visão para cima, esses a gente gostaria de estar perto. Eu gostaria de ter amizade com essas pessoas. Então, diante disso, nós vemos que, através da situação, quando o administrador de empresa, ele vai tentar mostrar, fazer o planejamento estratégico da sua empresa, ele tem uma missão para a sua empresa, mas ele logo coloca que essa empresa tem que ter uma visão. E ela tem que ter uma visão, e o que ela é a visão na empresa? É exatamente a visão, é a forma como a empresa caminha, seu direcionamento e trajetória, e é a imagem do futuro que ele deseja alcançar através da missão que ela tem. Então, tem que ter uma visão de futuro. Eu tenho que querer alguma coisa. E a visão que eu vou olhar na frente, quando ainda não aconteceu, é a visão de futuro. Onde eu quero chegar, é chamado também da visão da empresa. E através do foco no trabalho. Então, na verdade, ter uma visão de futuro é simplesmente querer chegar a algum lugar em caso da empresa. Todo gestor, de alguma forma, tem uma visão de futuro para a sua organização, mas nem sempre a formaliza ou define uma estratégia para alcançar seus objetivos. E se nós também temos uma visão de futuro daquilo onde eu quero chegar, mas eu não formalizo na minha vida, não formalizo as estratégias adequadas de como é que eu vou chegar naquele lugar, certamente eu estou fadado ao fracasso. Do ponto de vista de empresa ainda, ela procura responder aonde a empresa quer chegar e o que deseja do futuro. Então a empresa, quando ela quer, deve conter os sonhos de todas as pessoas, deve ser construído com a participação de todos, participação dos colaboradores, expressar o sonho desejável por eles. Esse sonho deverá ser inspirador, realizável, objetivo, ter uma missão perceptível e com prazo para acontecer. Se nós sonhamos aqui na congregação com vários objetivos e não fazemos nada nesse sentido, eu estava pensando nesse aspecto quando vi hoje tantas pessoas colaborando. Quando vendo desde cedo, Rosângela lá ministrando, Rodolfo ministrando na parte da outra sala, várias pessoas participando, vendo tantas pessoas no serviço da Torá, vendo o João ali com todo o entusiasmo, hoje foi algo assim bem interessante, como o João transmitiu um entusiasmo muito grande no serviço da Amidá. Que coisa abençoada, Rodolfo, Jorge, com algo tão inspirador para cada um de nós. E quando nós vemos algo assim, tantas pessoas participando ao mesmo tempo, nós vemos que nós não construímos nossos sonhos sozinhos. Nós precisamos de pessoas que sonhem junto conosco. E nós vemos que houve um autor que diz que sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas sonho que se sonha junto, ele pode se tornar realidade. Então nós vemos, lembrando do pastor Jorge, ele falando aqui, e quando nós soubemos, ele sabe também disso, que algo no seu coração aconteceu que foi bem pior até do que ele falou. Mas nós podemos ver que a mão do Eterno esteve com ele, e ele fez o exame agora esses dias, né, mostrando que o coração está como se não tivesse tido absolutamente nada. Nada. E nós que conhecemos exatamente a minha área de trabalho, foi grave o que ele teve, mas hoje não tem nada. E isso é para a glória do Eterno, nós sabemos disso, que o pastor Jorge coloca essas coisas. Então, o que nós vemos aqui é que essas dimensões
tão importante a definição de visão? Simples, porque será responsável por toda a elaboração do planejamento estratégico. Eu gostaria só de lembrar algumas coisas aqui, que temos algumas doenças da visão, e a causa mais comum de visão embaçada, a miopia. A miopia, então, a imagem ela vai se formar, o olho forma antes da retina, então desfoca a imagem. Vamos aqui, a hipermetropia, a imagem forma-se depois, então, mas forma a visão embaçada também. O astigmatismo, a lente do olho, ela está na frente dessa lente que nós temos no olho, a nossa córnea, ela é toda deformada, então forma vários focos diferentes na retina. Forma também uma visão embaçada. E se a gente pudesse notar a visão normal, eu vejo o fundo e vejo a frente igual. Na hipermetropia eu vejo o fundo correto, mas perto eu enxergo mal. No astigmatismo eu vejo vários focos e todos desfocados. Na miopia eu vejo de perto bem, o tal famoso braço curto, né? Eu vejo de perto bem, mas de longe tudo desfocado. O que eu estou querendo pensar nisso? Porque tem uma outra visão pior ainda, que é exatamente a cegueira, que é a ausência de visão. E pensando nesses aspectos, nós temos uma cegueira física, nós temos também a cegueira moral, a cegueira legal, que nós vamos fazer, eu não entendo daquilo que realmente eu posso fazer e o que eu não posso fazer, como eu me comporto nesse mundo, e a cegueira espiritual, que eu não sei a minha relação com o eterno e não entendo os benefícios dela e aquilo que eu posso retirar desta relação. Então, quando eu penso nesse aspecto aí, nós vamos pensar exatamente o que nós tem essa paraxá a ver com isso aí. O que tem a ver com visão? Essa introdução nós fizemos apenas para poder entender que essa paraxá nos fala de pessoas que foram espiar uma terra. Espiar, foram olhar, foram ter uma visão da terra. E quando eu pego a Haftará também, são também 2 espias espiando uma terra. E em Lucas vai mostrar também, no mesmo cenário, em Jericó, Yeshua curando um cego, e a famosa pergunta dele: que queres que eu faça? Um cego? O que quer que eu faça? Você tem que expressar o seu desejo diante do Eterno, sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, o desafio que nós pensamos: será que eu preciso de ver para quê? Ou crer para ver? Então, nós vamos ver um resumo. Envia homens que espiem a terra, príncipe entre eles. Eu gostaria de destacar esse texto. Então, todos vós chegaste, mandaste homens adiante de vós para que espiem a terra. A minha pergunta: havia necessidade mesmo de espias naquela terra? Será que Deus não sabia tudo a respeito daquela terra para que o homem pudesse dar uma ajudinha para ele, para o Eterno? E, evidentemente, será que a visão humana poderia modificar tudo aquilo de bênçãos que o Eterno já havia prometido para aquele povo? E aí nós vemos que o Eterno sabia tudo a respeito daquela terra. E para entender melhor esse texto, a gente fala: mas não foi o Eterno quem mandou que eles pudessem ir até lá? Aí nós precisamos de entender um pouco esse tema, exatamente quando a gente vai a Deuteronômio e vê que foram os israelitas que pediram que mandasse espias. E aí a gente fica pensando: será que o Eterno deixa a gente quebrar a cara, às vezes, literalmente, para poder a gente aprender? Infelizmente, deixa às vezes. Às vezes Ele nos concede determinadas coisas para que eu possa ver aquilo que eu vou fazer com aquilo que Ele já me ensinou,
já me abençoou, já mostrou todo o seu poder, mostrou toda a sua suficiência, e mesmo assim nós não somos capazes de confiar. Será que o Eterno havia testado ou espiado essa terra e dado garantias da mesma? Sim, nós vemos que ele já havia falado isso em outros textos. Lá em Êxodo também, nós vemos ele falando a respeito disso. Nós vemos que o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. É o que Deuteronômio fala. O Eterno então sabia de tudo a respeito daquela terra. É uma terra que mana leite e mel. Será que ele não conhecia as dificuldades daquela terra? Não sabia que tinha lá muralhas, não sabia que tinha gigantes, não sabia que tinha problemas? Precisava desse povo ir lá. E quantas vezes nós nos metemos em confusão porque achamos que podemos fazer melhor do que Deus? Achamos que podemos fazer melhor que o Eterno para as nossas vidas. E se nós nos metemos em confusão, isso não é culpa do Eterno. Muitas vezes eu tenho problemas de doença, tenho problemas de dificuldade, não quer dizer que toda doença tenha dificuldades. Não tem, as dificuldades são simplesmente um teste para as nossas vidas e para que Ele possa realmente nos abençoar. Então, o que nós vemos aqui? Essa ideia, então, concede, mesmo não sendo a sua vontade. Quantos milagres os filhos de Israel já haviam passado ali, presenciado até aquele momento? As pragas do Egito, abertura do mar, maná, água, a nuvem protegendo. Será que precisava de mais provas do Eterno para que ele pudesse provar? Olha, eu estou te dando presente bom. Será que eu preciso de convencer mais a você de que esse presente é ótimo que eu estou te dando? Mas o ser humano tem a tendência de ser insaciável naquilo que pede. Se você dá uma bênção, o indivíduo quer o prêmio da loteria sozinho para ele, e já imaginou se o Eterno concedesse o prêmio da loteria, o primeiro prêmio para todo mundo? Não sobrava nada para ninguém, se ele fosse atender a todas as pessoas. Temos um filme aí que fala a respeito disso, que um indivíduo ficou no lugar de Deus um tempo e que ele deu o prêmio para todo mundo, arrumou uma maior confusão. Isso, nós vemos exatamente isso acontecendo. E disse mais: subi para o Neguebe, penetrai as montanhas, vede a terra que tal é. Sim, subiram, espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Subindo para o Neguebe, vieram até Hebron, onde estava Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo em vide de um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga, trouxeram romãs e figo. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Uma coisa interessante. Quem já foi a Israel, teve a oportunidade de vir, o ano passado nós estivemos lá e fizemos exatamente esse trajeto, exatamente um pouquinho mais ao sul, desde Eilat até o Monte Hermon. E aproximadamente, nós fizemos isso em 550 quilômetros, aproximadamente, desde o Hermon até Eilat, 600 quilômetros aproximadamente a pé. 40 dias, quanto tempo levaria, quem é bom de matemática, levaria para os espias irem andar a pé 600 quilômetros? Daria para andar 600 quilômetros em 40 dias? 600 de ida, 600 de volta, 1.200? Claro, é fácil, 30 quilômetros por dia. Quem anda na esteira aí sabe que você faz 6 quilômetros por hora. Aí na esteira, muito fácil. Então, 6 quilômetros por hora, 30 quilômetros, 6 horas você anda. Ainda sobrou 18 horas para você fazer, espiar a terra. E os rabinos dizem que eles não fizeram um grupo único de 12 passeando, 12 indivíduos, que eles foram a cada um dos lugares, e a gente entende isso quando Caleb reivindica a terra de Hebron para ele. E ele então, cada dupla provavelmente foi para um canto diferente, depois marcaram o encontro e puderam voltar, então, de espiar essa terra. E essa jornada, então, que eles fizeram, eles trouxeram uvas, né? E o que chama a atenção.
Mas será que as uvas que a gente conhece, um cachinho desse, precisa de 2 homens para carregar? Será que esse negócio não está exagerado? E o vale de Escol, né? Escol em hebraico é cacho, cacho de uva, quer dizer cacho, então é o vale do cacho, né? Aí a gente percebe que hoje nós tivemos nessa nossa viagem um local onde produz uva. E aí o cacho de uva que se produz hoje em Israel? Precisa de 2 pessoas para carregar mesmo um cacho desse tamanho. E então essa uva existe. Existe até hoje lá em Israel. E isso aí é possível, aí nós vemos as pessoas admiradas, mas é um cacho que a gente, para não dizer o nome aumentativo, que vai sair outra coisa, né? Mas nós vemos que é um cacho enorme aí, né? E nós vemos então que o relato dos espias, nós vemos essencialmente 2 visões. Então você vê e relata aquilo que você vê. E nem sempre as pessoas conseguem relatar o que vê. Muitas vezes eu mexo num local onde tem processos penitenciários, atendo no hospital penitenciário, e a gente vê processos. Tem relatos os mais diversos do mesmo episódio. É como se 2 pessoas estivessem em locais diferentes. É muito comum pessoas visitarem países e as pessoas terem visões totalmente diferentes daquele país. E ali nós vemos aqui, fomos à terra que nos enviaste. Em verdade, mana, leite e mel. Este é o seu fruto. Nós vimos ali atrás, né? Aquele fruto, né? Grandão lá. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, cidades fortificadas e muito grandes. Vimos também os filhos de Anak. Quem que era filho de Anak, gente? Eram homens de 3,5 metros de altura. A gente vê o nosso amigo Vissoto aí com 2,23 metros no vôlei, né? Um repórter muitas vezes vai entrevistá-lo, fica olhando para cima. Você imagina agora um homem de 3,5 metros de altura. E nós temos várias escavações de esqueletos que foram achados na região do Oriente Médio, de pessoas que literalmente tinham 3,5 metros de altura. Não os indivíduos acromegálicos, aquele indivíduo que é gigante por doença da hipófise, mas indivíduos normais de tudo, com visão normal, com força normal. O pé que eles acharam de 70 centímetros, mais de meio metro de pé, né? Para também sustentar 3,5 metros, não podia ser diferente, e eram realmente gigantes. Mas o que eles viram? Olha, o presente, vamos tentar interpretar isso aqui. O presente que você nos deu e está nos oferecendo é muito bom, mas é impossível pegar esse presente. Visão. Então, estavam focados nos problemas. Quantos de nós, quando estamos diante de uma dificuldade, nós focamos no problema? Esse problema é maior do que eu, essa doença vai me matar, eu vou perder agora, choveu na minha casa, tem goteira, não é possível, veio enchente, me levou tudo, que isso, estou devendo isso, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, perdi o emprego. Então foca no problema. E será que focar no problema é a melhor maneira? E nós vemos que eles focaram nas fortalezas também que tinham que vencer. Quantas pessoas também na sua vida focam toda a sua vida, toda a sua existência naquele problema que ele precisa de vencer, que ele precisa de resolver? Gigantes. Tem gigantes. E quantos gigantes tem nas nossas vidas também? Que precisam ser vencidos, coisas que são maiores do que nós. E se nós formos olharmos os problemas, os gigantes com as nossas forças, realmente eles são maiores do que nós. Eu não posso negar isso. A terra é boa, mas eu não posso. Visão pessimista. Ó dia, ó céus, ó azar. Então, qual o tamanho do seu Deus frente aos seus problemas? É isso que nós vamos focar.
quais têm sido os seus gigantes que você tem que vencer e que não tem vencido? É a pergunta que nós lembramos nessa manhã. Nós vemos isso aqui é um gigante moderno, né? Essa moça é uma moça normal que foi Miss Universo perto desse gigante de 1940. E lembrando do Davizinho lá com o gigante Golias, que são de fato gigantes na vida de muitas pessoas. E a visão deles: não podemos subir, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Éramos aos nossos olhos, e assim também éramos aos seus olhos como gafanhotos. Que coisa interessante aqui, né? Infamaram. Será que Deus era tão fraco que não tinha feito nada que pudesse levá-los até lá para poder infamar daquela forma, falar mal? Vê que a visão de uma turma pessimista, a gente percebe que ela tem uma possibilidade tremenda de contaminar. Visão de pessimista, é duro a gente viver com essas pessoas. E aí o que a gente pode perceber, que tinha uma visão míope, embaçada, completamente embaçada, tinha uma cegueira espiritual. O que eles se consideravam? Nós nos consideramos como gafanhotos, e eles também nos consideram. Então eu primeiro me vejo como gafanhoto. Eu me vejo como uma pessoa que não pode definitivamente fazer nada. Eu sou mesmo como um mosquito, como um gafanhoto, como um grilo, que qualquer um pisa lá no pé e pode fazer com ele, levá-lo à morte a qualquer momento. Quantas pessoas que têm visão derrotista de si mesmo, têm visão míope de si mesmo, visão que não consegue fazer uma mudança real em sua vida dessa forma. Quantas pessoas eu recebo em consultório dessa forma, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é desconstruir exatamente essa imagem ruim que ele tem a respeito dele mesmo. Essa imagem inadequada de que ele não pode, que não é capaz, que não tem, que ele é como se fosse... todo mundo quer persegui-lo, o marido quer perseguir, os filhos querem perseguir, a esposa quer perseguir. Que coisa horrorosa ter alguém dessa forma. E a incredulidade, ela raciocina a partir das dificuldades para Deus. Ela quer ver para depois crer. Mas a fé raciocina a partir de Deus para as dificuldades. Eu quero crer para que eu possa ver. E se eu creio, de fato, eu vou ter maravilhas no meio de vós. E é o que o Eterno nos fala: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Leve Deus a sério, leve a palavra dele a sério. E aquilo que Abacuque entendeu perfeitamente: o justo por sua fé viverá, ainda que a figueira minta, que a vaca não esteja na malhada, todavia eu confiarei no Senhor. E o que você deseja então, afinal de contas? Você precisa de ver para crer ou de crer para ver? Então, a outra visão. Nós falamos de uma visão, vamos falar da outra visão. Fazendo calar o povo, disse: subamos animosamente e apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra a terra. A terra pela qual possamos espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos dará. Terra que emana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Essa é a visão de quem encara as dificuldades de frente. Ele sabia perfeitamente que tinha gigantes do mesmo jeito, sabia que tinha
terra que mana leite e mel do mesmo jeito, sabia que tinha cidades fortificadas, sabia de todos os detalhes que os outros colocaram. Ele então não é ignorante, nem indiferente, nem descuidado, porque introduz o Deus vivo em todo assunto. Ele simplesmente não ignora as dificuldades, mas ele coloca Deus à frente dessas dificuldades, o Deus vivo. E nunca houve para Deus muralhas altas, fortalezas, gigantes. E nem há, porque Deus é o Deus dos impossíveis. E para Ele, subamos e apoderemos. E Ele coloca, nós vemos, se o Senhor se agradar de nós, podemos. E se o Senhor se agradar de você, você pode também. Você pode vencer os gigantes, saltar as muralhas, saltar todas as dificuldades. Nós devemos subir e apoderar. Então nós vemos que a visão é, retirou-se deles a sua defesa. São o nosso pão, o nosso alimento. Como pão nós podemos comer. Do mesmo jeito que eu como pãozinho lá de manhã, é a mesma coisa, não tem dificuldade. Que dificuldade é comer um pãozinho de manhã? Então eles já são. O Senhor está conosco, não os temais. A divisão da fé é diferente, olha. Se o Senhor se agradar de nós, podemos. Eles são o nosso pão, retirou-se deles a sua defesa. O Senhor está conosco, não os demais. Este é o relato de quem confia sem reservas. Então, o que nós vemos, que a palavra nos fala, uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiaremos, é a menção de Deus, o nome do nosso Senhor Deus. É Davi falando isso. Então nós confiaremos no Eterno. Eu não vou confiar no meu braço. Não é o meu braço que vai resolver o problema, mas o Eterno vai usar todos os meios, fazer com que todas as coisas, vai fazer até o injusto trabalhar por cada um de nós. Vai fazer com que Ele, de fato, me abençoe, mesmo Ele querendo coisas ruins para a minha pessoa. A reação do povo é um outro grupo que estava ali. Toda a congregação levantou de voz alta e gritou, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão. E toda a congregação dizia, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Por que nos traz o Senhor essa terra para cairmos à espada? Quem é que tinha trazido ali? Nos traz o Senhor. A murmuração é contra quem? Contra o Senhor. Nossas mulheres e nossos pequeninos serão presos. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um chefe e voltemos para o Egito. Olha o que faz um relato ruim, uma visão ruim, e aquele monte de gente preferiu pegar o relato ruim. Muitas vezes grupos, congregações inteiras saem atrás de líderes que fazem relatos ruins a respeito do Eterno e vão como manada atrás daquelas pessoas que têm relatos ruins, inadequados, fazendo divisões, fazendo inadequações, criando visões inadequadas, criando visões fantasias. E é por isso que nós precisamos de restaurar a verdade do Evangelho, a verdade para que as pessoas não possam ir atrás de fantasias, de coisas inadequadas, coisas que vão contra a verdade do Eterno. Voltar para o Egito resolve o problema? Quantas pessoas são contaminadas pela incredulidade? Onde estava a fé, os milagres? 10 homens covardes sem fé contaminam a multidão. E por que os covardes tendem a contaminar a multidão? É exatamente porque eles, não aguentando resolver a sua própria covardia, têm que achar adeptos para que ele possa realmente ser covarde igual a ele mesmo. E esses covardes, então, acabam fazendo com que pessoas o sigam. E muitas visões inadequadas a respeito da vida, a respeito das coisas do Eterno, a respeito da própria sexualidade. Tem pessoas que só sabemos que pregam coisas nesse país,
querendo trazer pessoas para o seu lado, uma vez que eles próprios não dão conta de assumir a sua própria identidade. Então, 10 homens covardes e sem fé contaminam a multidão. E aí nós vamos lembrar, a voz do povo é a voz de Deus? Não, a voz do povo não é a voz de Deus na maioria das vezes. Nós vemos que nós precisamos de entender a voz do Eterno. Nós temos tantas denominações, tantas igrejas que têm colocado dificuldades com relação a Israel, com relação ao povo hoje, e tendo visões míopes, deturpadas a respeito de como é que deve ser a relação com Israel, e nós vemos que esse ministério procura exatamente trabalhar na visão da restauração, restaurando a visão correta, a visão do Eterno. Então, a influência das circunstâncias sem Deus pode nos afogar. Problemas dos mais diversos que nós vivenciamos, se eu não tiver Deus colocado na perspectiva correta da verdade do Eterno, ela vai nos afogar. As dificuldades podem apontar para o não podemos. Retroceder para o mundo só nos causará mais problemas. Murmuração, segundo a palavra, é igual a idolatria. E eu estou dizendo através da murmuração, eu posso fazer melhor do que Deus. E pode? Sabemos que não. A reação do povo, levantando de manhã cedo, subiram o cume do monte e disseram, subiremos no lugar que o Senhor tem dito. Depois que o caldo entornou, falaram, agora nós vamos. E aí Moisés falou, por que transgredis o mandado do Senhor, visto que não prosperará? Foram e foram derrotados. Ou seja, muitas pessoas querem fazer a vontade de Deus fora do horário, fora do tempo que Deus determinou. E muitas vezes até fazendo a coisa correta, mas fora do tempo de Deus, você só causa problemas. Se você está no lugar onde Deus não te chamou para estar, você vai causar problemas. Tomar decisões não aprovadas por Deus com a nossa própria força é um desastre para as nossas vidas. E feriram, derrotando até a orma. Nossa carne é soberba, sempre nos derrota e nos afastamos da bênção. E Amaleque representando a carne. Se vivemos em espírito, nós precisamos de andar em espírito. O que Deus fala, até quando me desprezará esse povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tem feito no meio dele. O Eterno chega a um ponto que fala, olha, tem que lembrar esse povo que eu fiz muita coisa. E os rabinos dizem que não houve momento nenhum na história de qualquer povo no mundo que Deus estivesse tão presente e tão junto do povo, e mesmo assim não creram. Então Moisés intercede pelo povo, e realmente o que ele faz é perdoar uma segunda vez, do bezerro de ouro ele havia perdoado, e o Eterno queria destruir todo o povo. Mas ele perdoa de que forma? Trazendo uma consequência. Perdoar sem consequência, e às vezes nós pecamos, queremos fazer tudo que bem entende da nossa própria forma, mas não queremos assumir as consequências do nosso pecado. É aquele indivíduo que adultera, vai lá, tem um filho fora do casamento, depois ele fala, voltei, aceitei o Senhor novamente, e depois ele não quer assumir aquilo que aconteceu com ele lá. Então, ele rouba, mata, Deus me perdoou, agora eu não preciso de devolver, porque Deus me perdoou de tudo. Você tem que devolver, sim, você tem que restituir tudo. Então nós vemos que o castigo que o Eterno dá, o número dos dias que espiaste a terra, a saber, 40 dias, levareis sobre as vossas iniquidades por 40 anos, 1 ano por dia, e conhecereis a minha oposição. E nenhum deles, de 20 anos para cima, que entraram aí, vendo os rabinos também estudando essa questão, o único tribo que não mandou representante é a tribo de Levi, e essa tribo não foi punida. Então, nós vemos os dois, Josué e Calebe, e nós vemos então, até quando me desprezará esse povo, e até quando não crerá em mim, apesar dos sinais que tenho feito. O que a gente percebe é que
Agora nós vamos a algo bem interessante, para que a gente possa finalizar. Ele pede para fazer um lembrete depois no final do livro. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para si franjas nas bordas de suas vestes, pelas suas gerações, e que ponham nas franjas bordas um cordão azul. Tê-los-eis nas franjas para que vejais e vos lembreis de todo o mandamento do Senhor e os observeis, e para que não vos deixeis arrastar a infidelidade pelo vosso coração e pela vossa vista, como antes o fazias, para que lembreis de todos os seus mandamentos e observeis e sejais santos para o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mesmo apesar de todas as confusões que eles aprontaram, o Eterno ainda fala, eu sou o vosso Deus. E é algo tão interessante, que quando nós colocamos alguns... Yeshua usava um chale de oração. Esse chale de oração, nós devemos notar que ele tem algumas características muito curiosas. E eis que uma certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou-lhe a orla do seu manto. Isso é para lembrar e guardar. E qual a situação que ele está colocando aqui? Na tradição rabínica, esses números que estão aqui somados, cada um desses fiozinhos pequenininhos aqui, pequenininhos que ele tem, esses brancos, 300 de um lado, 300 do outro, 600 que vão formar. Então, 600 vai formar o número do tzitzit. E são 8 fios que são colocados aqui, nesse local. Esses 8 fios branquinhos, aqui, o que eles querem nos lembrar? Os 5 órgãos dos sentidos, que nós temos, visão, o olfato, a boca, o ouvido e o nosso tato. Ele vai lembrar disso, porque são os lugares onde nós podemos pecar. E os outros 3, quais são? O coração, os nossos pés e o sexo, onde ele mandarão vestir um calção para poder lembrar que ele tinha que ser santo para o Senhor. Então, nós vemos que são 8 locais de pecar. Então, olhos, ouvido, nariz, boca, mãos, pés, coração e sexo, esses 8 fios querem nos lembrar disso. Mas ele manda colocar um fio azul também. E o que tem esse fio azul? Esse fio azul vai lembrar as águas do mar, lembrar o céu, lembrar que quem garante a Torá é o Eterno. Ele é o garantidor da Torá. Mas nós temos ainda 5 nós aqui. São os 5 livros da Torá, para nos lembrar. Você sabia disso? Você vê que todas essas coisas, então, são para nos lembrar. Quando eu coloco um talite, eu estou lembrando de todas essas coisas, para me lembrar que, se eu lembrar do Eterno garantidor da Torá, e ele ainda tem mais uma outra coisa chique ainda, tem 4 cantos. 4 cantos vai lembrar os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Onde é que eu devo testemunhar na presença do Eterno? No norte, sul, no leste, no oeste, ou seja, em qualquer lugar onde eu estiver, eu tenho obrigação de estar lembrando e guardando das bênçãos do Eterno nas minhas vidas. E 613, então, vocês lembraram, né? Contando 8 com 5, 13, mais os 600, 613. O que é 613, gente? São os números das mitzvot, o número de todas as mandamentos. Então, o talit é para lembrar que todas elas são para me abençoar. As orientações do Eterno são para me abençoar. E nós vemos que todas elas, 1/3 delas, se aplicam literalmente a nós hoje. Tem algumas que só com o templo, algumas que são sacrifícios, mas quando eu separo, cerca de 200 delas, elas se aplicam literalmente a cada um. Tem umas que aplicam só para mulher, outras aplicam só para homem, mas aí nós vamos...
Então, diante disso, deixa eu ver se não está indo. Então, diante desses aspectos, acho que não foi. Vê se ele pode ajudar lá passando. Então, nós vemos que esses aspectos são aspectos importantes para que possa nos lembrar. E por que ele coloca isso exatamente no final dessa paraxá, que eu tenho que lembrar dessas coisas? Para que eu possa consertar a minha miopia espiritual, para que eu possa consertar a minha cegueira espiritual. E de que maneira eu vou consertar a minha cegueira espiritual? Então, nós vemos que o sucesso de quem observa a instrução do Eterno, ele é evidente. Ele garante que a Torá é aquele que a outorgou. Quem não observa a Torá, não observa as bênçãos que o Eterno nos dá, não merece as bênçãos advindas dela. Isso é pesado, mas é isso. Não merece nada daquilo que... E assim, aqueles que não observaram também aquilo que o Eterno havia determinado, viram as bênçãos, viram tudo lá que havia acontecido, não entraram no repouso, não entraram em Canaã, ficaram mortos os seus cadáveres no deserto. Quantas vezes nós deixamos de ser abençoados exatamente porque não queremos observar aquilo que Deus determinou? Tenho vários clientes no consultório que chegam lá e falam, não melhorei nada, mas você tomou os remédios que eu prescrevi, você fez? Não fiz nada. Então, não merece melhorar também. O Eterno não segue as prescrições do Eterno, você não merece também melhorar em nada na sua vida. Merece problemas que você mesmo está arrumando com as suas próprias mãos, com a sua visão deturpada, visão inadequada. Então, o que eu queria que nós pudéssemos levar para casa? Já estamos encerrando. Então, Josué envia espias, mas sem incredulidade. Já também na Haftará. Certamente o Senhor tem entregue nas mãos toda essa terra, pois todos os moradores se derretem diante de nós. Isso foi o relato dos 2 espias de Josué. Não tinha mais visão dupla, tinha apenas uma visão. A visão do Eterno, a visão da fé, a visão de que realmente tinha solução para tudo aquilo, que Deus realmente estava falando, Ele estava garantindo aquilo que Ele fala. E se nós levamos a sério aquilo que o Eterno nos fala, nós somos abençoados por levar a sério. O justo por sua fé viverá. Então disse Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mexe do meu lado, e não sejais mais incrédulo, mais crente. Você tem que ser uma pessoa crédula, crer naquilo que o Eterno prometeu. Ele havia prometido que ia ressuscitar? Sim. Mas se eu não botar a mão no seu lado e ver as chagas, eu não vou acreditar. Ele tinha que ver para crer. Mas ele fala exatamente isso aí. Porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então, são felizes aquelas pessoas que levam pela fé, têm uma visão da fé, daquilo que o Senhor realmente quer fazer. Jesus, então, ali em Jericó, ele toma o cego pela mão e leva fora da aldeia, cuspindo nos olhos e impondo as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E ele, levantando os olhos, disse, estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tomou a pôr as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas essas coisas. Marcos, é o único evangelista que descreve uma cura parcial. E será que alguns de nós também, quando temos contato com o Eterno, somos curados parcialmente, muitas vezes? Sim, muitos de nós, por causa da nossa incredulidade, somos curados parcialmente. Às vezes a gente tem a visão das coisas do Eterno, mas vê homens como árvores andando, vê embaçado, vê com miopia, com hipermetropia, com todas aquelas doenças da visão, e às vezes até com cegueira, vendo. Mas Yeshua tem misericórdia e novamente faz uma segunda cura no mesmo indivíduo. É o único relato que nós temos em toda a Bíblia, de uma segunda cura. Será que alguns de nós também não está precisando de uma segunda cura?
Será que nós também não estamos precisando de melhorar a nossa visão? Será que nós não precisamos de tirar um pouco da miopia, da hipermetropia, dessas doenças que embaçam a nossa visão? Yeshua está pronto a nos curar uma segunda vez. Então nós vemos quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. Que queres que eu faça? Respondeu o Senhor, que eu veja. Como médico, eu penso uma coisa muito curiosa nesse sentido. Um cego gritando, e Jesus ainda pergunta, o que é que você quer que eu faça? Parece uma coisa muito estranha da parte de Yeshua. Mas ele quer que eu explicite o meu desejo. Quer que eu explicite aquilo que tem dentro de mim. Porque de repente esse indivíduo podia pedir outra coisa, como muitas pessoas pedem, em vez de visão espiritual, estão pedindo prosperidade, estão pedindo carro, estão pedindo bênçãos, estão pedindo roupa nova, estão pedindo um tanto de bens materiais. Será que todos querem ver e enxergar a realidade da bênção do Senhor nas suas vidas? Mudar a sua vida, mudar a sua maneira de ser, a maneira de ver as coisas tortas, com visões míopes da vida? Acho que nem todos. Muitas igrejas se enchem por aí pregando prosperidade, pregando as bênçãos e negligenciando o doador das bênçãos, amando mais a criatura e aquilo que é criado do que o Criador. Eu preciso, então, de crer e ver. Para que eu possa ainda levar para casa, eu queria, portanto, vós também estáis rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está sentado à direita do trono de Deus. Eu posso olhar para mim mesmo? Não adianta. Eu não tenho nada em mim mesmo. Eu posso olhar para o meu sucesso? Também não. O meu sucesso não vale nada diante do sucesso daquilo que Deus quer. Eu posso olhar para as minhas derrotas também? Também não adianta nada olhar e lamentar minhas derrotas. A receita que ele fala, olhe para Jesus, autor e consumador da fé, coloca a sua visão em quem pode resolver o seu problema, em quem pode mudar a sua vida, em quem pode mudar a visão, quem pode tirar a miopia, a cegueira espiritual, esses distúrbios visuais que nós temos, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é uma visão envelhecida das coisas, deixamos envelhecer a nossa visão e não queremos, cataratas que vão embaçar a nossa vista aí, e a visão espiritual, e cegueira espiritual. Todas as doenças da visão nós temos no nosso meio do ponto de vista espiritual. Mas nós precisamos de olhar para Jesus, para que a gente possa ser curado. Precisamos restaurar a verdade genuína da palavra nas nossas relações, na nossa igreja, nas nossas comunidades e na nossa própria vida. E o que nós precisamos? Crer e ver. E vamos para frente. Kadima, vamos ficar de pé para que nós possamos receber a bênção. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.